na matéria de ética cristã, tá ok? E estamos abordando aqui a partir da página 12, vocês vão ver aí as imagens das páginas que vão estar postadas para vocês. Já falei um pouco acerca da ética religiosa no âmbito da Idade Média e da Reforma Protestante, ok? E dou continuidade agora trazendo um estudo de caso com um texto que também vai estar aí para vocês disponível em imagem. E vamos fazer a comparação entre o texto bíblico que está sendo analisado aí e o material da apostila. Depois vamos dar sequência aí com outros materiais que vocês vão ver disponíveis para vocês, em comparação, tá certo? Outras imagens de slides que eu produzi, em comparação com os tópicos da apostila que vocês vão ver nas imagens das páginas. Tá ok? Então a gente vai dando sequência aí aos nossos estudos, né? Enquanto a gente não conseguir se reunir, a gente vai suprindo aí com esses estudos que estamos realizando. Agora, veja só, estamos falando de ética religiosa e fazendo um estudo de caso em cima aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 23, tá ok? Evangelho de Mateus, capítulo 23, do 1 a quase o versículo 35, um pouco antes disso. A gente vai ver aí a parte que a gente vai analisar. Mas o texto bíblico diz: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos e os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, com esse texto, Jesus já começa aqui a estabelecer uma crítica em relação a essas lideranças religiosas da época, que tinham uma atitude que estava, na verdade, em contradição com o seu discurso. Então, havia um discurso que poderia até ser útil, aproveitado em alguns aspectos, porque ele era extraído da lei de Deus, que é revelada, que é infalível, mas esse discurso não necessariamente refletia na sua vida. Então havia aí uma contradição entre o que eles diziam e o que eles faziam. E isso já passa a ser alvo da crítica do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai dar sequência aqui, tá ok? Analisando então o impacto, né? Analisando as consequências aí desta fala do Senhor Jesus Cristo e o alerta que ele está nos trazendo em relação à vida religiosa, em relação à fé, tá ok? Como temos que lidar com as questões de fé. Então, continuando, temos aqui a continuação do texto que diz: tudo o que fazem é para serem vistos. Ele fala dos fardos, né? Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Aí você vê, dentre essas atitudes, né, que são típicas do hipócrita, quando ele coloca para os outros um fardo, ou ele coloca obrigações, ou ele traça regras que deverão então ser aplicadas a outros, sendo que eles em oculto vivem um outro tipo de vida, um outro nível, né, de vida. E quando eu consultei o comentário histórico-cultural acerca desse texto aqui, também a NVI, ele fala acerca da situação na qual muitos desses grupos estabeleciam certas regras que causariam muito peso para as pessoas de baixa renda, as pessoas de dificuldade financeira, para estarem implementando, estarem seguindo, e que poderiam ser facilmente burladas por pessoas mais privilegiadas da sociedade da época. Okay? Então havia um grande distanciamento social entre algumas pessoas que tinham muita condição financeira, tá ok? E que poderiam então se dar ao luxo de jejuar, por exemplo, um dia inteiro, mas ele não teria que jejuar carregando peso ou trabalhando debaixo de sol a pino. Então ele poderia facilmente, né, praticar isso sem sofrer grandes danos à sua saúde, enquanto que isso estabelecido para uma outra pessoa, então atitudes de estabelecimento de jejuns exorbitantes para um trabalhador braçal, isso seria algo que iria destruir com a sua saúde. Então seria impraticável, assim tornaria ele sempre distante daquilo que era a meta estabelecida por determinado grupo, o que é na verdade um fardo inútil, é na verdade um fardo pesado, que eles lançam aí sobre as costas de muitas pessoas, mas que eles não sofrem o mesmo impacto que elas, mas eles mesmo assim não se importam, né, e querem colocar isso mesmo como até um sinal de distanciamento, como se eles fossem então mais santos, né, como se fossem superiores. Inclusive eles faziam questão de que isso ficasse muito claro, como Cristo está declarando aqui no versículo que segue.
tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios, que são pequenas, são certa vez eu tive numa exposição no museu e ele mostrou como tiras, pequenas tiras, e aí essas tiras têm textos, né, tem recitação de textos. Eles só fazem filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Então você vê que a demonstração, a manifestação da fé de determinadas pessoas, né, certos grupos que estão engajados aí nesse tipo de ação, é tentar mostrar fisicamente, né, tentar com que isso transpareça de modo físico, material, né, porque eles querem, na verdade, que isso produza um louvor, para que eles tenham então a recompensa, tenham esse retorno, né, desse louvor, aquilo que é visto, aquilo que é enxergado. E não são necessariamente verdades internas, né, que refletem aí no modo de vida, que muitas das vezes nem são percebidas por todas as pessoas. Uma pessoa, por exemplo, que é generosa, ou que é boa, ou que dá esmola, como Cristo aconselhou a dar esmola, quando a tua mão direita der esmola, que a esquerda não saiba o que fez a direita. Então, quando uma pessoa segue esse tipo de comportamento, né, adota esse tipo de diretriz para a sua vida, ele não receberá necessariamente o louvor por parte das pessoas. Muitas das vezes, as suas atitudes não serão conhecidas. Todavia, se ela está vivendo uma fé viva em Cristo Jesus, e ela faz isso em obediência ao seu Senhor, e ela tem um relacionamento vivo e íntimo com o seu Senhor, a sua satisfação é em saber que o Senhor Jesus Cristo se agrada dela, e que o seu galardão está em Cristo. Então ela faz isso independentemente de reconhecimentos ser ou não reconhecido pelas pessoas. Na verdade, ela busca não se autopromover, porque ela quer que a sua recompensa venha de Cristo. Né? Ela quer que o Senhor, de fato, se alegre com a sua atitude. Então está aí um contraste, né, estabelecido, enquanto que outros, e temos que tomar cuidado para que nós não nos vejamos incluídos neste meio, né, nós não nos deixemos arrastar para essas situações, porque o ego humano constantemente, né, tenta tomar a frente da situação e fazer com que nós nos auto-glorifiquemos, né, nos auto-promovamos. Infelizmente, muitas pessoas têm se deixado levar por esse caminho, porque de fato querem construir, vamos dizer assim, querem se autopromover, né, querem de fato conseguir posições de destaque, e assim acabam sendo caracterizados, né, desta forma como Cristo tem descrito aqui, tem se autopromovido, o que é prejudicial para a fé, como Cristo está acusando os fariseus e nesses grupos religiosos da época, que muitos na atualidade têm se deixado levar também pelo mesmo vício. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. É quando o homem ele tem a si mesmo em tão alta conta, né? Ele começa a ter essa ilusão de grandeza e de poder. E ele acha então que ele tem que ser promovido acima de todos os demais. Ele não se vê como igual aos outros, não se vê como semelhante aos demais, mas sim como alguém que é digno de ser superior, né? Alguém é digno de ser mais louvado. E quando assim não é, ele rapidamente manifesta uma revolta em relação a isso. Então Cristo está denunciando exatamente esse tipo de atitude para que nós estejamos alerta em relação a isso e não caiamos aí nesse mesmo defeito. Os lugares das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis ou de mestres, né? Tudo que eles buscam é serem de fato chamados. Inclusive, em alguns casos, alguns se revoltam, né, quando não são assim tratados com nessa nomenclatura, né, tratados aí com esses termos, com essas terminologias, porque eles acreditam que todo o seu valor está no seu título, né? Então, algumas situações mesmo que a gente pode observar. Rádio, por exemplo, a pessoa telefona para lá e quer falar com determinado apóstolo, determinado líder, né, sacerdote, por aí vai. E se essa pessoa se dirige a ele como um irmão, meu irmão, né, logo recebe a reprimenda. Não, eu não sou irmão, eu sou o pastor fulano de tal, eu sou apóstolo fulano de tal, eu sou o guru, não sei das quantas, e por aí vai, porque toda a sua honra está no seu título, né? Então ele quer que seu título seja reconhecido e aclamado constantemente, né? E isso faz parte então dessa vaidade, desse ego, né? Desse egocentrismo. Tudo está centrado nele, tudo está centrado na sua glorificação, no seu reconhecimento,
para que as pessoas então mostrem sempre ser ele superior a elas, reconhecendo então esse título e sempre os tratando aí com toda com essa bajulação, né? Então eles buscam essa bajulação, coisa que Cristo está condenando veementemente aqui, está nos alertando para que nós nos deixemos levar por essas situações. Mas vocês não devem ser chamados rabis ou mestres, né? Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Então, o que nós podemos entender, o que nós devemos compreender dessa situação é que somente há um mestre por excelência, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, as palavras do Senhor Jesus Cristo, aí temos aí sempre colocado, estamos analisando a ética, mas a ética numa visão cristã, por isso que a matéria especificamente é ética cristã. Então as palavras de Cristo são a linha mestra, né? Elas são a linha condutora para o nosso raciocínio, de modo que temos um mestre por excelência, temos um apóstolo por excelência, né? Temos aí um sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, que de fato é a linha condutora aí de todo o nosso raciocínio, tá ok? De toda a nossa reflexão. Então, se na igreja se levantam algumas pessoas que foram vocacionadas por Deus e que se dedicam, se empenham e conseguem então angariar um entendimento em relação a muitos temas que são complexos e se dedicam a comunicar esses saberes, a facilitar o entendimento da Sagrada Escritura, essas pessoas de fato são professores, são mestres, mas em essência, eles têm que olhar para si, eles têm que se enxergarem como irmãos em Cristo em relação a outros irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo que não têm alcançado ainda esse nível de entendimento e outros irmãos em Cristo que, pela misericórdia de Deus, têm avançado nesses estudos, têm alcançado um nível de entendimento e se dispõem agora, não porque são bonzinhos, mas porque foram chamados para isso, se dispõem agora a facilitar o caminho de outras pessoas para chegar também a esse entendimento e até para saberem mais, para conhecerem mais, através das ferramentas de investigação que lhes são fornecidas por esses irmãos que têm tido o privilégio de aprender, de conhecer, de saber. Então é assim que acontece dentro da comunidade cristã verdadeira, a comunidade cristã que está fundamentada em Cristo, diferente de muitas outras organizações ou instituições que já se deixaram levar exatamente por essa doença que foi denunciada por Cristo, que colocam certas pessoas num pedestal, colocam certas pessoas numa cátedra, né, acima dos demais, ok? E que não são quase inacessíveis, são quase deuses, né? Se colocam como semideuses, acima de todos os demais. Todos são mortais e eles são imortais. São os iluminados, né? Como até tem a seita aí dos Illuminatis. Então talvez alguns aí se sintam Illuminatis, né? E pensam que são o farol, aí são a referência para a humanidade. E Cristo reprovou, né? Cristo denunciou essa atitude, falou que isso não pode fazer parte do nosso meio, isso não deve ser um sentimento acalentado nos nossos corações, nós temos que rejeitar, refutar. Não estamos dizendo que não existam irmãos que de fato têm se capacitado, têm se preparado. De fato, há sim irmãos que são mestres, que são ensinadores, mas eles não devem olhar para si mesmos desta maneira. É só você perceber como é que os apóstolos olhavam para si mesmos, como é que eles entendiam aquilo que eles estavam fazendo e o lugar que eles ocupavam. É só você pegar o início das cartas de Paulo, das cartas de Pedro. Eles chamam a si mesmo rodulos, tá certo? Ou seja, eu sou um servo. Ou então, melhor, eu sou um escravo. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu sou escravo de Cristo para a salvação. Antes era escravo do pecado para a morte. Só que agora eu sou escravo de Cristo para a vida eterna. Eles olham para si mesmos como escravos. E são escravos de Cristo Jesus. Então, é grande honra ser escravo do Senhor Jesus Cristo. Ser servo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mestre, ele é o Senhor. Então, nós somos apenas servos dele dedicados aí a comunicar o conhecimento e o entendimento. Assim Cristo colocou, né? Dessa maneira como ele nos orientou, nos dirigiu. Então a crítica que ele está fazendo é para que nós sejamos apercebidos em relação a essa situação, em relação a essa maneira como temos que nos comportar em relação a essa questão de uns irmãos saberem, terem um conhecimento maior, mais vasto, mais amplo, mais especializado do que outros irmãos. Esse conhecimento é reconhecido
é louvado, só que isso não deve refletir num egocentrismo, né? Não deve refletir num engrandecimento pessoal. Isso tem que ser curado para que nós não sejamos acometidos aí dessa doença. A ninguém na terra chamem pai. Isso é muito interessante porque é exatamente o erro no qual caíram a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana quando declara que o seu líder supremo, o vigário de Cristo na terra, o substituto, como eles dizem, né, de Cristo na terra, é o Pai, é o Papa. Então veja, se ele é o Pai, eles substituíram, então eles colocaram outra pessoa no lugar que não lhe é devido, no lugar que não lhe cabe. Então veja que há um afastamento desta instituição, mas não somente dela, hein? Nós temos visto aí muitas seitas, muitas organizações aí, muitas vezes dentro do neopentecostalismo, tem surgido muitos, de certas figuras que se colocam também numa posição como se fossem os verdadeiros pais, né? O pai daquela organização. Então, um aí foi chamado de pai apóstolo, né? Então temos aí essas situações ridículas nas quais homens querem ocupar lugares que não lhe cabem, que não lhes são devidos. Veja só. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês têm um pai, aquele que está nos céus. Deus é o nosso pai, ok? Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só, que é Cristo, mestre, líder, né? O maior entre vocês deverá ser servo. Então, se você quer crescer na ótica de Cristo, no reino de Deus, na igreja de Cristo, na igreja universal dos salvos, não estou falando da igreja instituição, estou falando da igreja universal dos salvos, cujo registro dela não é o rol de membros, mas sim o livro da vida do Cordeiro, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E o Senhor Jesus Cristo disse: você tem ambição de crescer no reino de Deus, no meu reino? Seja servo, sirva. Quando você serve, você está em alta conta no critério de Cristo. Então ele vê em você uma ferramenta útil para a sua obra, ele vê em você uma liderança, ele estabelece você como líder. Quando você é servo, você se põe à disposição dos irmãos, daqueles que têm sido chamados por Cristo, para servi-los em diversos aspectos, quer no auxílio, tá certo? Quer no ensino, quer trabalhando em obediência aí a uma liderança, tá ok? Em conjunto, cooperando para o crescimento do reino de Deus, da obra de Deus, quando você serve. Então esse é o único caminho, conforme Cristo tem indicado aqui. Não é o seu engrandecimento pessoal, não é a sua autopromoção, não é o seu egocentrismo, ok? Mas é sim você se pôr à disposição e servir. Quando você serve, você então está engajado para crescer dentro do reino de Deus. Então, o maior entre vocês deverá ser servo. Pois aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo que a si mesmo se humilhar será exaltado. E Cristo faz isso não por vingança, mas ele faz isso como medida de cura mesmo, para que o seu ego seja abatido, para que você torne-se humilde, então, e através dessa humildade você reconheça que só Ele é Senhor. Então, essa é uma medida, esse é um tratamento pedagógico de Cristo para a cura de muitas pessoas. Agora, muitas pessoas não compreendem. E muitas das vezes pensam que Deus a está perseguindo, pensam que Deus não a ama, pensam que Deus a despreza, porque em algum momento o Senhor permite que ela venha a ser abatida, venha a ser humilhada. Mas isso é para a sua própria cura, porque esta hipocrisia e esta arrogância é uma doença terrível que tem abatido muitos homens, muitas mulheres, e que tem desperdiçado muitos dons, muitos talentos. Então tem pessoas que têm talentos extraordinários, talentos para a pregação, talento para o ensino, talento para o louvor, para o governo, tá certo? Para administrar a obra de Deus, para escrever, mas quando são acometidas dessa vaidade pessoal, desta arrogância, tá ok? Eles então se tornam instrumentos de destruição dentro do reino de Deus, e isso é corrigido pelo Senhor através das situações nas quais Ele permite que essas pessoas venham ser humilhadas, venham ser abatidas, para serem quebradas mesmo, e para serem refeitas, como naquela palavra em que o Senhor destinou a Jeremias: desce, né, à casa do oleiro e vê a obra que ele faz sobre as rodas. Ele olha o vaso que se quebra, e o Senhor vai exemplificando através daquele trabalho do oleiro, quando ele desmancha e faz um novo vaso. Então o Senhor muitas das vezes tem feito isso,
em muitas pessoas, não porque esteja se vingando delas ou porque as odeie, e sim porque as ama e as quer restaurar. Então, se você passou por situação assim, saiba, você é alvo do amor de Deus. O Senhor quer trazer você dessa situação de defeito para o centro da sua vontade, para que você possa realizar a sua obra com perfeição e chegar até as mansões celestiais e receber a sua coroa de Cristo e não dos homens. Ok? Então, é o alerta que o Senhor tem nos deixado aí. O maior entre vocês deverá ser o servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será esse então exaltado, aquele que se humilha a si mesmo, né? Se coloca à disposição dos irmãos e se humilha como um servo obediente a Cristo até o fim. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, aquilo que eu expliquei sobre aquele que faz um papel, né? Ele simplesmente representa o papel. Não é a sua verdade, não é a sua realidade, é um papel que ele assume porque fica bonito para os demais, tá certo? Causa uma impressão que ele quer causar e angaria para ele as vantagens que ele está buscando. Então ele encena aquele papel, só que Cristo não tem compromisso com esses hipócritas, né? E são eles mesmos que, quando são alvo do amor e da misericórdia de Deus, são eles que são humilhados. Mas quando Deus abandona e não quer tratar com aquela pessoa, então ele deixa que ela se exalte bastante. Então é triste ver quando um homem foi deixado por Deus, né? Quando Deus de fato ofereceu oportunidades diversas e diante da rejeição, né? Diante da arrogância de determinadas pessoas, elas são deixadas então que cresçam, né? Que se ensoberbeçam, que pratiquem toda a sua arrogância, e isso porque de fato rejeitaram totalmente a ação do Espírito Santo de Deus, né? Tem rejeitado a ação de convencimento do Espírito Santo de Deus. Ai de vocês, como eu já li aqui, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso são castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. A situação aqui na qual o hipócrita, né, fariseu, ou mestre da lei, como é dito aqui, eles, a pretexto de práticas religiosas, né, a pretexto aí de cerimoniais, de ritualística, ok? Eles devoram então os bens daqueles que são os mais necessitados. Isso que é interessante, né? Porque muitas das vezes nós temos observado essas manifestações na atualidade e como vemos, às vezes as pessoas estão cercadas de outras pessoas que não são necessariamente pessoas ricas e abastadas, mas sim pessoas simples, pessoas que estão buscando algum alento espiritual na palavra de Deus e que olham para essas pessoas com toda a confiança e entregam então a ela a direção sobre a sua vida espiritual e atendem às suas ordens prontamente, as ordens mais absurdas que forem, elas atendem essas ordens prontamente. Aí você vê pessoas realizando os mais complicados, mais estranhos rituais, ou acreditando nas coisas mais absurdas, né? Como os diversos votos e campanhas que têm sido colocados aí na mídia, né? Não vou nem citar aqui, mas certamente você é conhecedor, você tem visto e observado também, e também tem se escandalizado, né? E são todos meios pelos quais eles têm arrancado, né, têm tirado os bens das pessoas que são as mais necessitadas. Então você tem conhecimento de muitos casos de pessoas que se endividaram gravemente, que abriram mão aí do pagamento de dívidas, que abriram mão às vezes de bens da sua família para depositarem aos pés dessas pessoas, acreditando, né, dando totalmente fé a palavras destas de que obteriam grande vantagem, ok? Quando se veem frustradas, porque é um engodo, é uma mentira, é algo que não tem qualquer tipo de comprovação bíblica, muitas das vezes, tristemente, elas perdem assim a sua fé e se afastam totalmente da palavra de Cristo. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque existe, por um lado, a culpa desses que são esses hipócritas, né, que são esses falsos líderes, que são pessoas que têm se aproveitado, tá ok? Têm tentado angariar benefícios próprios por meio da fé. Então tem o lado dessas pessoas que são totalmente condenáveis.
e vão ter sim que prestar contas diante de Deus. Mas também tem a situação na qual muitas pessoas preferem acreditar naquilo que é mais fácil. Então elas têm nas suas mãos a palavra de Deus, mas elas não buscam na palavra qual é a verdade. Elas não se interessam em buscar a verdade em Cristo, na fonte. Eles preferem as coisas mastigadas. Eles preferem as coisas fáceis. Eles preferem o caminho mais fácil. Então, muitas das vezes, as pessoas são, juntamente com esses líderes, elas são também culpadas da sua própria condenação, do seu próprio engano. É como as pessoas dizem, me engana que eu gosto, né? Então, ela não quer, é difícil chegar até a verdade, ela não quer fazer nenhum esforço, ela quer obter grande vantagem, então elas vão enganando e sendo enganadas, enganando a si mesmos e assim se prejudicando juntamente com esses falsos líderes. Então existem esses líderes que têm realizado essas atitudes abjetas, absurdas, porque existe quem as sustente, né? Então muitas das vezes por um é o engano, mas por outro é a ganância, que também quer obter esses bens de uma maneira rápida e fácil, né? Aquilo que Paulo diz, aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida, né? Então eles não querem salvação, perdão de pecados e reconciliação, mas eles querem bens. Muitas das vezes eles caem nessa isca. Então eles jogam a isca e pegam muitas pessoas que estão de fato buscando esse tipo de coisa, né? Estão engajadas nesse tipo de objetivo. E aí nós temos esse texto que, dentro da questão de ética religiosa, nos mostra uma grave denúncia. E essa grave denúncia, ela vai deixar muito claro a diferenciação que há entre aquele que está ligado numa fé viva em Cristo Jesus, que é corpo, né, de Cristo, está ligado ao seu corpo, e que está incluso dentro da Igreja Universal dos Salvos, que está vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, tá certo? E de acordo com a verdade, que tem interiorizado essa verdade e que externa ela na sua vida por meio de um bom testemunho, de uma correta maneira de viver, mas porque isso é a sua verdade interna e não somente uma máscara, né, uma capa que ela põe para mostrar para os outros. Então o texto que eu coloquei aqui, se faz urgente um necessário cuidado a fim de que a ética religiosa não se desencaminhe em um mero tradicionalismo hipócrita e autoritário que prescreve práticas escravizadoras àqueles que necessitam de instrução, orientação e que se encontram vulneráveis pela fé que depositam em suas lideranças. Assim o Senhor nos orienta a viver a verdade do Evangelho, primeiro em nós, que vai causar uma regeneração, uma transformação, uma mudança de vida, ok? Vai fazer com que você então queira caminhar sempre na verdade e não nos enganos, tá ok? Não enganando, ludibriando as pessoas. Então a verdade de Cristo, como ele mesmo diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é exatamente esse tipo de ação que nós necessitamos que aconteça em nós, para que nós não nos vejamos vítima dessa situação que foi denunciada em relação a esses falsos mestres, né, aos fariseus que Cristo estava denunciando. Viver a verdade do Evangelho, primeiro em nós, e partindo dessa atitude, orientarmos aos demais a chegarem até o único Mestre e Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O fim, ou seja, a finalidade, né, o objetivo final de nossa ética. Então, se nós encararmos essa provocação de Cristo e se nós compreendemos seu objetivo, seu propósito, nós vamos saber nos guiar por este caminho, vencendo nossos próprios defeitos, né, nossa própria carne, nosso próprio ego, nossa própria vaidade, e mantendo tudo isso sujeito a Cristo Jesus. Quando nós colocamos que só Ele é o Mestre, somente Ele é o Senhor, somente Ele é o Pai, ok? Ele é o centro, então, nós somos cristocêntricos, porque Ele é o centro de nossa vida. Assim mesmo que nós alcancemos lugares altos, né? Um preparo, um desenvolvimento, uma inteligência, tá ok? Um conhecimento vasto, né? Profundo, de modo que podemos ser muito úteis na mão de Deus para ajudar a muitas pessoas e para engrandecer o reino de Deus. Mesmo chegando a posições tão altas, nós não vamos cair neste laço, nessa armadilha do engrandecimento pessoal, porque nós temos sempre a consciência de que por mais alto que cheguemos neste patamar, continuamos sempre sendo servos do Senhor Jesus Cristo e irmãos em Cristo Jesus, irmãos uns dos outros, não obtendo maior vantagens porque temos maior conhecimento ou maior capacidade. Esta é a ética, ok? Esta é a ética de Cristo.
Esses são os preceitos, né? A forma como funciona o reino de Deus. Se nós nos sujeitarmos a isso, nós vamos caminhar muito bem. Agora, quando a gente se divorcia disso aqui, a gente intencionalmente esquece isso e começa a entrar no engrandecimento pessoal, aí está a sua queda. Você se torna um hipócrita, tá certo? Você vai abandonar, né, a ética, a diretriz de Cristo Jesus, você vai começar a buscar vantagens próprias. É onde você pode falar para mim uma lista de líderes que você já viu cair. Pessoas que já foram grandes referências, mas que hoje, infelizmente, são lâmpadas apagadas. Então, como disse Cristo no começo do texto, né, nós somos a luz e o sal. Então, nós, para continuarmos sendo, nós temos que andar conforme os preceitos da ética de Cristo. Tá, ok? Não podemos abrir mão desta verdade que nós temos conhecido em Cristo Jesus. E a gente vai dar sequência aqui, porque eu quero trazer outros conteúdos para vocês. A gente vai falar das principais categorias agora da ética, tá ok? Como essas diferentes categorias lidam com o conteúdo ético. E para isso, eu vou colocar aqui primeiro este quadro que já está em tela aí, você já pode observar, com o título Diferentes abordagens em relação à ética. Diferentes abordagens em relação à ética. Eu fiz esse quadro baseado nesse livro aqui, ó. Vamos ver se dá para enxergar direitinho aqui na câmera. Aqui, Filosofia e Cosmovisão Cristã. Tá ok? Filosofia e Cosmovisão Cristã, de J.P. Moreland e William Lane Craig. Um livro excelente, um livro maravilhoso. Recomendo para todos lerem. Filosofia e Cosmovisão Cristã, editora Vida Nova. Então eu não vou ler o texto, que é muito extenso. Eu vou ler alguns textos aqui, mas o texto desse livro eu não vou ler, que é muito extenso. Mas daí eu extraí a ideia para este quadro, tá ok? Esse quadro aqui explica já algumas abordagens em relação à ética que serão úteis para a gente entender aquilo que vai aparecer na revista, tá ok? Em relação a essas abordagens aí. Veja só. Então ele coloca que existe uma chamada ética descritiva. Ética descritiva. O que é essa ética descritiva para ele? Análise técnica sem atribuição de valor aos atos morais. Análise técnica sem atribuição de valor aos atos morais. Método utilizado em vários campos científicos: sociologia, antropologia, história e psicologia. Então, qual a utilidade, né? O porquê dessa ética descritiva? Esses campos do saber, eles lidam com muitos fatos, né, muitos acontecimentos da sociedade humana. Então, a sociologia, né, estuda as sociedades, a constituição das sociedades, a manifestação da sociedade. A antropologia estuda o homem, né, nas suas diferentes culturas. A história, né, estuda os fatos históricos, né, o desenvolvimento da sociedade humana ao longo do tempo. E a psicologia estuda o homem, sua estrutura psicológica, né? Então, a forma como ele enxerga o mundo, né? As diferentes maneiras como a psicologia analisa as manifestações dentro da natureza humana. Então, para que estas áreas da ciência possam, então, expressar o seu parecer, que possam fazer a sua análise e dar o seu parecer em relação a estes fatos, este objeto, né, do seu estudo, eles então alegam que praticam essa chamada ética descritiva, na qual eles requerem para si uma certa neutralidade. Eles estamos abordando isso de uma forma neutra, tá ok? Nem a partir de uma ética utilitarista, nem pragmática, nem visando um fim último, tá ok? Estamos apenas olhando para os fatos, estamos apenas olhando para os acontecimentos. Agora, de fato, é normal que esses campos do saber queiram alegar isso. É normal, é tranquilo. Eles querem, então, fazendo essas alegações, né, manter, né, a seriedade das suas alegações, para que ela não seja comprometida com determinada visão de mundo, né, para que eles não sejam limitados por essas visões de mundo, não sejam rotulados. O problema é que quando você olha para esses campos do saber, eles serão praticados, né, eles serão construídos por pareceres humanos, por pessoas que
têm certas escolas de formação, pessoas que têm certo histórico de vida, pessoas que têm certas características psicológicas, ok? E que a sua análise estará vinculada a elas. Então a análise que um sociólogo faz não é totalmente neutra, não é totalmente independente. Ele está inserido dentro de um grupo, ele tem uma escola de vida, ele tem uma escola de formação, ele tem crenças e ele externa elas na sua análise. Então tudo bem, é louvável que ele queira estabelecer essa separação entre a sua visão de mundo e a análise que ele faz a partir, né, daquilo que ele conhece, as ferramentas de análise da sociologia, ou da antropologia, ou da historicidade e a psicologia. Só que a total separação, a total neutralidade é impossível. Então a sua análise, por mais que ele tente fazer a separação, ela estará sim comprometida com a sua visão de mundo. Então a sua visão de mundo vai sim influenciar dentro da conclusão que ele tira sobre aqueles fatos, aqueles dados históricos, aqueles determinados dados, né, que ele obtém através da sua pesquisa. Então a gente tem que entender que eles de fato queiram alegar essa neutralidade, mas essa neutralidade não será totalmente possível. Então é sim válido que você, ao fazer a leitura de determinada obra em sociologia, em antropologia, em história, em psicologia, você queira sim, e tomara que você faça isso, você investigue a editora, tá ok? Com a ponto de vista, né, geral, de forma geral, o que aquela editora promove, esse autor, qual a sua escola de formação, de onde ele veio, outras obras que ele tem promovido, ok? Então você tem que analisar tudo isso. Qual é a fonte, tá certo? Qual é a formação, qual é a filosofia de vida que aquela pessoa tem professado. Porque quando você perceber ao que ele está ligado, qual o tipo de filosofia de vida que ele adota, quando você fizer a leitura da sua obra, você vai perceber esses traços. Você vai analisar e você vai perceber exatamente esses traços nas suas justificativas, na sua concatenação de ideias, tá certo? No seu argumentação, aquilo que ele argumenta de forma favorável, aquilo que ele argumenta de forma desfavorável, aquilo que ele dá destaque, aquilo que ele intencionalmente esquece ou não menciona. Tudo isso vai ser a crítica que você vai fazer sobre aquela determinada obra. Então você não pode se deixar enganar por esta alegada ética descritiva, porque ela não será totalmente descritiva, né? Ela não será neutra na sua totalidade. Ela tem que ser honesta. Então eu sempre tenho colocado isso. Em vez de você perseguir tanto essa suposta neutralidade, eu acredito que é melhor você se engajar na honestidade. Então eu, por exemplo, professo a religião cristã, tá certo? A fé no Senhor Jesus Cristo, dentro da ótica protestante, reformada, né? Dentro da linha pentecostal histórica. Agora, isso não me impede, como eu fiz aqui no aula passada, de tentar, a partir do estudo, da pesquisa, analisar de uma forma o mais honesta possível o budismo, o confucionismo, tá certo? Outras religiões. Então, mesmo que eu tenha uma crítica sobre elas a partir da minha perspectiva cristã, e eu vou fazer, tá certo? Eu vou fazer essa crítica, mas no primeiro momento eu vou tentar informar. Então, eu vou informar, olha, a partir das pesquisas, das fontes que eles nos fornecem, o islamismo. Consultar o Alcorão, consultar os teólogos do islamismo, e primeiro fazer uma declaração. Olha, eles dizem assim, 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 assim diz o Alcorão e tal e tal. Essas são as declarações. E a partir das declarações honestas, verdadeiras, aí você parar. Agora eu vou fazer uma crítica sobre elas a partir da minha perspectiva cristã. Mas primeiro eu tenho que declarar exatamente como eles declaram. Tá, ok? Então, muitas das vezes, trazer obras, por isso que eu gosto de fazer a leitura aqui, de obras que nós estamos analisando, para que a própria pessoa fale através da sua obra. Então, falo, ó, não é que eu estou distorcendo as palavras dela, não, estou fazendo a leitura das palavras daquela pessoa, ela disse isso, está escrito nas suas obras, e a partir daquilo que ela disse vem a nossa crítica. Então não é que não é desonesto fazer uma crítica, o que é desonesto é criticar em cima daquilo que a pessoa não disse. Aí você está fazendo um espantalho. Então tem muitas pessoas que gostam de fazer um espantalho, vestir com a roupa daquela determinada ideia e criticar o espantalho. Mas aquele espantalho foi feito a partir das distorções daquela leitura que a pessoa intencionalmente está fazendo. Então
ele vai falar de determinada seita, só que pelo menos ele tem que trazer os escritos dela e ler eles com toda honestidade. Agora, quando você distorce para piorar aquilo que a pessoa está dizendo, então lê de uma forma distorcida, fala de uma forma distorcida, descreve incorretamente, e ali você critica aquilo que você leu incorretamente ou afirmou incorretamente, você está criticando um espantalho, não aquela pessoa, não aquela seita, não aquele grupo, não aquela ideologia. Então, mais do que ser neutro, é ser honesto. Então, se você é honesto, você já está fazendo algo muito bom, algo muito correto. Quando essas ciências elas analisam os fatos, ser honestas em relação a esses fatos. Olha, é isso que temos observado, é isso que temos visto e é isso que podemos comprovar. Então, existem coisas que podem ser comprovadas e outras não. Em relação àquelas coisas que podem ser comprovadas, a honestidade na descrição. E a partir da honestidade na descrição, a crítica sobre estes elementos. Agora, sabendo que a crítica estará enviesada por determinada filosofia de vida. Aí onde entra, não haverá total neutralidade, mas sim a honestidade de você declarar: eu adoto determinada filosofia e a partir dela eu vou criticar aqueles fatos, aqueles elementos, tá certo? Aquela ideia. Então é a chamada ética descritiva, né? Como eu falei para vocês, ele coloca aí a metaética, emotivismo, dentro da metaética, então é uma ética acima, né? Então, como se houvesse uma ética rigorista, né? Dogmática, e existe uma metaética que está acima dos dogmas, né? Está acima daquilo que foi estabelecido. Emotivismo, não há certo ou errado. As expressões morais são meras manifestações de emoções, ou sentimentos, e também o relativismo metaético. Naturalistas éticos julgam os enunciados morais como convencionais da sociedade. Naturalistas éticos julgam os enunciados morais como convencionais da sociedade. Não naturalistas éticos analisam as expressões não a partir de valores, e sim de lógicas ou não. E aí temos, dentro dessa questão metaética, primeiro o emotivista, que está ligado muito mais às questões utilitaristas, no sentido de estarem relacionadas àquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa deseja, aquilo que a pessoa aprova, gosta ou não. Tá ok? Então, o centro da questão, o cerne da questão está no prazer, está no apetite, né? Então temos novamente aquela visão de ética ligada ao apetite, ao prazer, no sentido de ser aquilo que a pessoa aprova ou rejeita, né? Diante da sua preferência. Então o emotivismo, ele está dizendo que não necessariamente de antemão, a priori, tá certo? Essencialmente, isso será certo ou errado, mas será aprovado ou não aprovado por esta pessoa que faz essa análise, tá ok? Então, a gente pode observar aí aquela questão do homem como centro, né? O homem como a razão de todas as coisas, né? Então, o homem é aquele que aprova ou desaprova todas as coisas, e esta ética estará vinculada, então, a esta aprovação ou desaprovação da pessoa. Então, o certo será aquilo que a pessoa aprova, aquilo que a pessoa gosta. O errado é aquilo que a pessoa rejeita. Rejeita por não ser agradável, né? O homem é o cerne aqui da questão. O homem, o seu desejo, o seu prazer será o cerne da decisão aqui sobre essa metaética, a metaética do emotivismo. Então essas expressões, elas não têm, por exemplo, um fim último a cumprir, um objetivo teleológico a cumprir, um fim último. Não, elas serão alvo da investigação, serão alvos da crítica, serão alvos da análise da pessoa, e ela definirá de acordo com aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer, aquilo que lhe traz prazer, tá certo? Aquilo que lhe satisfaz. Tá ok? Então, metaética encara que a ética tem que ser produzida a partir desse viés. A partir desse viés emotivista ligado às emoções. Tá ok? Toma o homem como medida, né, das coisas que são e das coisas que não são. O relativismo metaético, como eu coloquei para vocês, os naturalistas, né, que eles dizem que, na verdade, a ética é uma convenção. Então, cada sociedade produz a sua ética a partir daquilo que é útil para ela. Então, a gente pode olhar para isso aqui e ver muito do pragmático, né? Então, o pragmático é o que funciona.
Então está funcionando para essa aqui muito bem. Então é aprovada a partir do momento que ela é útil para essa sociedade. Então a sociedade indígena faz lá a aprovação daquilo que julga ético para si. Então a partir desse juízo que eles fazem, né, dessa ética que eles constroem, a partir do pragmático, eles dizem, por exemplo, que se nascerem crianças gêmeas em determinada tribo, não todas, né, uma determinada tribo, a partir das mitologias que construiu ao longo da história, diz que se nascerem crianças gêmeas em determinada tribo, aquela família tem que ser expulsa e as crianças têm que ser mortas. E isso está tudo certo porque está de acordo com a ética construída dentro daquele grupo social, ok? Então, veja, num primeiro momento, ela pode até parecer que faz muito sentido, né? Naturalistas éticos julgam enunciados morais como convencionais. Ou seja, se foi convencionado assim, houve uma convenção ali dentro daquele grupo social. Isso é o certo aqui nesse grupo social. Ok, então é isso que está valendo. Só que este convencionado, tá certo? Este acertado, isso que foi concordado entre aquele grupo social, em algumas situações pode ser investigado sua origem em cima de um equívoco, em cima de um preconceito, em cima de uma mitologia totalmente descabida, em cima de determinados medos, de determinados defeitos psicológicos, ok? Então, isso necessariamente terá que passar por uma crítica, por um escrutínio, a partir de padrões que transcendem, né, a partir de padrões que são maiores do que aquela determinada construção particular daquela sociedade. Então é onde vemos que muitas das vezes situações dessas tiveram que necessariamente ser combatidas porque eram ofensivas, eram agressivas em relação a bens e valores maiores para a sociedade. Agora, claro, quem definirá que são bens maiores? Aí é onde entra toda a complicação e onde entra um conflito entre certos padrões éticos, né, das sociedades. Aí você vai ver que certas vezes vai precisar haver uma intervenção dentro daquela sociedade para que aquele costume seja dirimido, seja aplacado, seja rejeitado. E esse costume, essa intervenção será muitas vezes criticada por muitos outros, que dirão que na verdade há uma imposição de um padrão ético externo, né, que se julga maior, se julga superior e quer se impor sobre aquela certa sociedade. Então sempre haverão críticas, sempre haverão grupos que rejeitarão, que não concordarão. Mas diante dessas críticas, né, diante dessas contrariedades, você precisa ver aquilo que é superior, aquilo que é inferior, aquilo que é mais importante, aquilo que é menos importante. Então a vida é mais importante, o bem-estar é mais importante, a justiça é mais importante. Então temos que ver aí dentro daquilo que é mais importante e ver aquilo que de fato pode conduzir ou não à construção dessa ética. Então mesmo aquilo que foi convencionado pode ser criticado, uma vez que essa convenção ter resultado num padrão de comportamento injusto, num padrão de comportamento incoerente, um padrão de comportamento destrutivo, tá certo? Um padrão de comportamento usurpador, que, por exemplo, entende que certos homens são inferiores aos outros, então têm que ser escravizados. Então, veja, dá para concordar? Dá para aceitar? Ok? Então, vemos que esta questão da metaética, dentro desse relativismo metaético, esse naturalismo, não tem como ser não tem como, vamos dizer assim, justificar todas as coisas. Se convencionado, não tem como prevalecer em todas as situações. Os não naturalistas dizem que julgam então a coisa por lógica ou não lógica. Então essa questão do lógica ou não lógica, ela certamente funciona em muitas situações da vida. Ela funciona em muitos momentos. Na maior parte da sua vida, você é lógico ou não lógico, né? Então, você diz, olha, não é lógico eu vender a minha casa que eu comprei por mais de 300 mil reais, ou fazer eu vender ela na feira por R$ 2. Então não é lógico, né? Não faz nenhum sentido. Eu precisei acumular muito mais dinheiro para poder adquirir este imóvel. Então vendê-lo por R$ 2 na feira não faz nenhum sentido. É totalmente lógico. Então na maior parte do tempo você é lógico, você tenta agir sempre dentro de uma lógica, dentro daquilo que é coerente, dentro daquilo que aquilo que é racional. Né? Você tenta sempre agir a partir dessa racionalidade. Agora veja, não é para tudo da vida que a questão lógica ou não lógica vai responder a todas as questões. Então tem situações que o apelo não vai ser a lógica apenas, né? O apelo não vai ser apenas a utilitarista. Por exemplo, é uma situação na qual
Você tem a sua mãe ela gerou você, cuidou, né, zela por você até hoje, te aconselha, é afetiva com você, tudo mais. Então ela está ali sendo muito útil, né, para você, em questão afetiva, em questão também bastante prática, né, tudo aquilo que ela faz por você. Agora veja, chega uma situação da vida em que sua mãe se torna inválida, né, ou ela tem problemas mentais, ou ela tem problemas de saúde, e ela fica inválida, agora ela vai precisar ser tratada por você. Então agora você vai precisar limpar, alimentar, cuidar, pagar alguém para que esteja ali zelando por ela. Ela continua sendo útil para você? Veja, numa questão apenas lógica, ela não é mais útil para você, ela agora é um encargo, né? Ela é um peso para você. Então, se alguém analisar todas as questões da vida apenas a partir daquilo que é útil, pragmático ou lógico, ela obviamente vai acabar chegando à conclusão, uma vez que ela não tem sido mais útil para mim, ela está sendo um peso, um encargo, um estorvo, aí eu vou me livrar dela de algum jeito. Então, vou dar veneno ou vou abandonar em algum lugar. Então, olhando apenas por uma questão lógica, veja, era útil, não é mais útil. Estava sendo benefício, agora está sendo um prejuízo, está sendo um encargo, um peso. Então, numa solução lógica, ele vai se livrar dela, uma vez que ela não está sendo mais útil, a sua vida não está mais agregando valores, né? E aí, será que isso faz sentido? Será que isso de fato é uma decisão correta a se tomar? Aí você vai ter que apelar para outros padrões, você vai ter que apelar para outras referências. Onde está a lealdade, por exemplo, àquela pessoa, né? Onde está o amor filial em relação a ela? Onde está, por exemplo, a empatia, né, de se colocar no lugar daquela pessoa e imaginar, né, em relação às emoções, aos sentimentos, né, daquela pessoa, tudo aquilo que ela fez, tudo aquilo que ela realizou, né, de bens, aquilo que ela se doou, aquilo que ela se privou para o bem, para o crescimento, o desenvolvimento daquela pessoa, e agora o retorno que ela espera dela em relação à lealdade, ok? Em relação ao amor filial, ao comprometimento, para que ela tenha até o fim da sua vida um cuidado, um zelo e possa, da forma mais confortável possível, partir aí para a vida no além. Então veja, não é uma questão lógica apenas, não é uma questão utilitarista apenas. Existem outros referenciais, existem outras questões em jogo que vão conduzir a sua atitude. E isso aí é em relação a diversos aspectos da vida. Por exemplo, um líder, um governador em relação a uma população. Eu quero somente aqueles que forem fortes, que trabalharem, que estiverem ativos na sociedade, que gastarem, que produzirem. Aos velhos, os loucos, os inválidos, tá certo? Todos esses eu vou dar veneno e vou matar. E aí, isso é uma atitude correta? Então, certas sociedades embarcaram por esta ótica de vida. Aí você tem, por exemplo, os fornos, né, de Auschwitz, de Treblinka, ok? Que queimaram aí muitas pessoas deficientes, que queimaram aí pessoas que eram tidas como etnicamente inferiores. E aí, faz sentido esse tipo de atitude? É uma decisão apenas pela lógica? Uma decisão apenas pelo aquilo que é utilitário? Aquilo que é pragmático? Então você vê, essas tomadas de decisão, elas têm que ser expostas a outros padrões de julgamento, a outros padrões de juízes, de padrões de juízo. Por exemplo, ao bem inalienável que é a vida humana, que não pode ser tirada, não pode ser atentado contra ela, apenas em situações de exceção para a própria defesa. Então nós temos aí situações em que isso não responde a todas as questões. Outras coisas terão que ser trazidas à baila, outras coisas terão que ser trazidas aí, outros padrões, né, outros referenciais precisarão aí ser analisados para tomada de decisão em relação a essas questões da sociedade. Metaética, relativismo metaético, não naturalista, não naturalistas éticos analisam as expressões não a partir de valores. Olha os valores aí. Será que dá para excluir mesmo os valores? Valor aí do respeito, o valor da lealdade, o valor do amor ao próximo, o valor do temor a Deus, ok? Deus como juiz de todos os homens. Dá para pôr o valor? Vamos colocar a parte aqui, não temos valores, apenas lógica, ok? Se é útil, sim, se não é útil, mata, exclui, põe para fora. Não dá para encarar a vida dessa perspectiva, né?
Então, até muitas pessoas até gostariam de encarar assim, desde que elas fossem, né, os privilegiados. Então, como eu estou bem, eu sou forte, eu sou poderoso, né, eu sou super-homem, e aí fala, não, então eu vou fazer prevalecer porque eu tenho a força, né, eu tenho aí o poder, eu tenho a oportunidade, né, eu sou privilegiado. E aí os demais que cada um procure aí os seus direitos, né. Então, uma situação dessa aí iria promover uma desestabilização, uma absurda injustiça social. Assim é que temos que analisar tudo aquilo que está relacionado à nossa vida particular e à sociedade de modo geral, levando sim em consideração os valores, né, os valores que estão conduzindo a nossa ação, limitando, né, e aprovando certas coisas. Ética deontológica, do deon, obrigação, tá ok? A obrigação. Abordagem normativa da ética que considera a obrigação como mola propulsora da correta ação moral. Então temos aí uma determinada obrigação que está ligada muitas das vezes a uma ética para o fim, para a finalidade, tá certo? E também o que vamos analisar embaixo da virtude. Então temos a deontológica que pressupõe obrigações, tá certo? Que tem certas obrigações, certos valores inalienáveis, tá certo? Certas verdades universais que são condutoras da ação, que estão atrelados a ela, que não podemos destruí-las, partimos a partir dela, elas são a priorísticas, tá certo? Elas estão aí determinadas porque são valores em si mesmas. Não é que eu inventei, mas que elas estavam já presentes antes mesmo que eu existisse. O bem é um valor universal, tá ok? Então ele está presente e ele é justificável por si mesmo, porque ele é um valor a priori, tá ok? Então temos aí algumas coisas que se tornam então uma obrigação, porque elas são então valores, são valores incombatíveis, né? São valores que não tem como ser removidos, não tem como ser ignorados. Ética da virtude, ou areteica, de areté, virtude, do grego. Dentro desse âmbito de análise temos Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, de certa forma o medievalismo, né? Toda a época medieval que encarava aí essa perspectiva. Acusa a deontologia em concentrar-se demais nos atos certos ou errados. Então, já estão fazendo uma crítica, né, à questão da deontologia, da ética a partir dessa visão da obrigação apenas. Então, temos aí a obrigação certa e errada, a pessoa será só analisada dentro dessa perspectiva. Então, a ética da virtude entende que ele dá um passo além, que ele vai um pouco a mais. Que não é só questão de olhar para o que é certo ou para o que é errado, mas é questão de entender que você precisa construir certos valores, né, construir uma perspectiva de vida que venha a incentivar, né, que venha a produzir a pessoa virtuosa, né, a pessoa que faz isso que ela faz de certo, porque ela tem uma virtude que ela quer desempenhar, ela tem uma virtude através da qual ela vive, que é condutora da sua ação. Não é só fazer o certo, mas saber por que está fazendo. Não é só fazer o certo, mas é entender quais são as intenções com as quais você faz. Então, uma diz que existem coisas certas e coisas erradas, então ela vai dizer, você tem que fazer o certo, você tem que rejeitar o errado. Só que outro diz, tem que fazer o certo por quê? Então você tem um motivo, você tem uma razão condutora para adotar aquela determinada postura de fazer aquilo que é certo e rejeitar aquilo que é errado. Então você tem a virtude. Inclusive Aristóteles coloca, né, os defeitos, a atitude correta e o excesso. Então quando ele faz aquele quadro, ele está mostrando ali exatamente essa questão, o apelo para a virtude, né? Rejeitar a deturpação e também o excesso e ficar naquilo que é o equilíbrio, no caminho do meio, a virtude. Acusa a deontologia de concentrar-se demais em atos certos ou errados, em vez de criar um homem que haja em função da virtude, como um fim. Então, se ele tem uma virtude como um fim, ele tem a motivação correta e ele vai ter, então, o porquê de escolher a atitude certa e rejeitar a errada. Porque ele tem um fim, e esse fim é a virtude. Então, quando ele tem esta ética pela finalidade, ele vai interpretar todas as situações da vida a partir desta virtude, desta finalidade para a qual ele está voltado. Isso é interessante porque
A vida é muito complexa, então não tem como você estabelecer uma lista daquilo que faz, daquilo que não faz. Existem situações nas quais você vai ver que para atender a determinada situação casuística, a determinada situação isolada, você vai ter que, se guiando por uma virtude final, interpretar aquela situação de acordo com a sua circunstância. Então, por exemplo, mentir é errado. Ok, mentir é errado. Mas e em uma circunstância na qual uma pessoa invada a sua casa, sua família está em determinado cômodo, os ladrões não sabem onde é aquele cômodo, eles põem a arma na sua cabeça e dizem onde está sua esposa e seus filhos. Entregue eles agora. Aí você vai a partir dessa deontologia. O que é certo? Falar a verdade. O que é errado? Mentir. Ah, eles estão em determinado cômodo. Eu fiz o que é certo. Ok, você fez o que é certo. Mas coloca na balança agora. Falar a verdade e entregar sua família, tá certo? Mentir e mantê-los em segurança. Então você tem uma situação na qual você precisa entender qual é a virtude final. Qual é o fim? Então existe um fim, existe uma virtude, existe um objetivo maior, que é, por exemplo, proteger a sua família, ok? Alcançar, né, um bem maior, proteger a vida, por exemplo. Então, para a proteção da vida. E aí, diante daquele bem final, você, na situação, isso não vai se tornar regra, é situacional, porque é uma situação incomum. Você não vai ser assaltado todos os dias, ou pelo menos espera-se que não, né? Você não vai ser assaltado todos os dias, ou pelo menos numa situação na qual a sua vida está em risco. Veja que a vida é um bem maior. Então, numa situação em que sua vida está em risco, você foi exposto à necessidade de, para protegê-los, mentir. A mentira continua sendo errada. Não é que a mentira virou, agora passou a ser certa, não. Só que diante daquele mal maior, você optou por esse pequeno mal que foi a mentira. E aí você tem a situação de Raabe, por exemplo, né? A situação de Raabe que teve que mentir. E ela mentindo, ela fez algo que foi considerado muito melhor, muito mais correto, que foi a proteção daqueles espias. A situação, por exemplo, das parteiras do Egito, que foi dado ordem pelo faraó para matar todos os meninos. E elas implementaram sim uma mentira. Qual foi a mentira? Ah, não, quando a gente chega, as mães hebreias já têm dado à luz, então a gente não tem como pegar as crianças para matar. Elas não estavam falando a verdade. Só que aquilo que haviam mandado elas fazer, a ordem que lhes foi dada, era muito mais prejudicial, era muito mais ímpia do que esta mentira que foi dita por elas. Então, não é que a mentira virou verdade, ela continua sendo mentira, só que para atender a um bem final, a uma virtude que é a preservação da vida, elas precisaram optar pela mentira neste caso específico, nessa situação específica. Aí existe outra situação, por exemplo, você está num determinado país comunista ou islâmico, está pregando o evangelho, você é um missionário, e aí eles chegam até você e sua família, colocam lá, você diz, nega a Cristo. E aí você pode colocar, não, mas o bem não é uma virtude, o bem não é a vida não é um bem, tá certo? Inalienável, um bem final, uma virtude, né? A proteção da vida não é uma virtude. Aí você vai, a partir da ótica, da análise da ética cristã, perceber que existe algo que é mais importante até do que a sua vida, que é a sua comunhão com Cristo Jesus. E aí aquela palavra que já citei, como Cristo mesmo já disse, aquele que guardar a sua vida, aquele que tentar proteger, guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que entregar a vida por amor em mim, por amor de mim, achá-la-á. Por quê? A sua vida está guardada em Cristo Jesus. Cristo Jesus é um bem maior do que a sua própria vida. Então, diante de uma situação dessa, o missionário, ele entende que a sua vida é importante, mas a sua comunhão com Cristo é mais importante ainda. É onde ele entrega a sua vida, né? Ele não nega a Cristo e vai até as últimas consequências, não somente ele, mas a família, como temos visto aí em muitos casos, né? Temos muitos testemunhos de servos e servas de Deus que têm perdido a vida no campo missionário, ele e sua família, mas estão pela eternidade com Cristo,
na glória celestial. Aí vemos que Cristo se tornou um bem superior até a sua própria vida. Ok? Mas temos que analisar. Por isso que existe essa crítica é verdadeira, a crítica a essa ética deontológica. Existe sim a questão do certo e do errado, é muito importante, só que além da questão do certo e do errado, existe a questão daquilo que é virtuoso, aquilo que é uma virtude. E essa virtude ligada a um bem final. Então, para atender essa questão do bem final, não é suficiente julgar na circunstância aquilo que é só certo e errado na circunstância, mas aquilo que é certo e errado em aquilo que é certo e errado diante de um bem final, diante de uma virtude maior, tá certo? Que é, por exemplo, a proteção da vida vai se tornar nessa circunstância mais importante até do que falar a verdade ou do que mentir. Então, nessa circunstância, a mentira foi aquilo que atendeu à preservação do bem maior que é a vida. Ou na questão do missionário, falar a verdade em quaisquer circunstância, mesmo diante da perda da sua vida, se tornou mais importante do que a perda da sua comunhão ou negar a Cristo Jesus. Então, confessar a Cristo se tornou até mais importante do que a preservação da sua vida. Então, você tem aí uma ética como fim. A ética como fim supera as questões circunstanciais, pragmáticas, utilitaristas ou emotivistas. Porque certamente, partindo de uma ótica metaética emotivista ou relativismo metaético, nós podemos ver que para atender seu prazer, para atender circunstancialmente seu bem-estar, o correto seria enganar, o correto seria mentir. Né? O correto seria, por exemplo, dizer, não, eu rejeito a Cristo. Só que ele rejeita a Cristo e Cristo rejeita também a ele nas mansões celestiais. Né? Aquele que me negar, eu negarei diante do Pai e dos santos anjos. E mesmo que depois ele tente reatar, ele sabe que negou a Cristo. Então isso na sua consciência vai pesar e vai dificultar uma reconciliação com o Senhor Deus Cristo. Muitas das vezes Cristo mesmo perdoa, mas ela não consegue se perdoar. Então vemos que a metaética nessa situação não vai responder aquilo que ela precisa. Ela precisa sim encarar na perspectiva da virtude e da ética como fim. Qual é o seu objetivo final? Tá certo? Qual é o fim, né, o objetivo final da sua vida, da sua existência, da sua ação e das suas decisões. Só para encerrar aqui, em vez de criar o homem que age em função da virtude como fim, desta forma aborda uma visão teleológica, ou seja, com objetivo final, né, voltada para uma finalidade. Uma visão teleológica no sentido de priorizar os objetivos e os fins, não no aspecto utilitarista, da maximização de resultados úteis, e sim viver em função da virtude e sua busca como fim. Então, na busca dessa virtude como fim, necessariamente questões situacionais, ok? Circunstâncias situacionais serão analisadas não em função apenas da circunstância, mas sim em função da virtude final. Ok? Então, muitas vezes, na circunstância, se tomará uma atitude que está em contradição com aquilo que é tido como certo, de modo geral. Então, vai mentir. A parteira vai mentir ali. É uma mentira. A mentira continua sendo mentira. Continua sendo errada. Mas essa mentira foi em função de um bem final, que é a preservação da vida, que na balança pesa muito mais. Tá ok? Então, temos essas situações aí que tem que ser interpretadas a partir dessa análise, né? A partir dessa necessária análise aí da virtude. Quero trazer aqui algumas leituras a partir dessa situação em que a gente fez a análise desse quadro, algumas leituras aqui na nossa apostila, veja só. Primeiro, principais categorias da ética. Em função das divergências no campo da ética, surgiram várias categorias de proposições, umas mais relevantes, outras menos, mas vale a pena abordarmos aqui algumas proposições mais relevantes e conhecidas. Veja só. Antinomismo. O que é antinomismo? Não há normas. Veja só, ele atenta contra tudo aquilo que é normativo, dogmático dentro da sociedade. Ele rejeita essa questão dogmática.
A proposição antinomista entende que não deve existir normas objetivas para julgar as decisões das pessoas. Veja a metaética, que eu coloquei para você aí. Até a ética descritiva também. É que ela rejeita essa questão e apela para uma suposta neutralidade. E a metaética, tanto do emotivismo, então quem vai julgar as coisas não serão dogmas, não serão preceitos, ok? E sim emoções. Então aquilo que o apetite, o desejo, o bem-estar vai definir. Então não é um dogma, não é uma lei, mas sim são as questões ligadas ao emotivo. Ou o relativismo ético, que diz que vai ser uma convenção, tá certo? Ou o relativismo metaético não naturalista, que diz que na verdade serão questões apenas de cunho lógico, né? Uma lógica fria. Temos aí estas abordagens, né? Assevera que estamos literalmente sem leis para guiar as nossas decisões. O existencialismo e o emotivismo são duas proposições com pontos de vista antinomista, antinormas, antidogmas. Seus principais expoentes são Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre. Kierkegaard não era um antinomista rigoroso como Nietzsche. Acreditava na lei moral, concordava que é universalmente obrigatório no sentido ético, mas como o antinomismo tem boa parte de seu fundamento no existencialismo, e Kierkegaard foi o pai do existencialismo, ele é rotulado como antinomista. Onde o situacionismo abriu uma fenda, o antinomismo abriu uma brecha. Para o situacionismo, não se pode estabelecer uma regra geral para um determinado tipo de problema. Ou seja, situacionista, ele vai analisar a cada situação, ele vai analisar a cada passo. Então, se há uma mudança importante na sociedade, uma vez que aquilo foi apenas convencional, a partir dessa, vamos dizer, uma evolução, né? Muitos dizem que é uma evolução, às vezes nem é, mas ele vai naturalmente mudar, transformar, né, recolocar aqueles preceitos, aquelas regras, a partir dessa mudança social. Então ele é situacionista. O que vale hoje não vale amanhã. Hoje está valendo, mas amanhã pode ser que mude todas as coisas a partir da mudança dessa sociedade. Então não se condensou aquele padrão moral, aquele padrão ético, tá ok? Ele é sempre fluido. Ele vai a cada situação sendo reinterpretado, sendo reconstruído, ok? Então é isso que eles apelam, tá? O antinomismo, há ações que estão certas, há ações que não estão certas nem erradas. Há ações que não estão certas nem erradas, emotivismo. Sendo assim, não se pode aplicar um julgamento objetivo, uma vez que não há uma questão que seja certa ou errada objetivamente e universalmente. Isso pode ser certo para mim e não necessariamente ser certo para você. Então, como que eu posso estabelecer um juízo sobre você se isso é certo para mim, mas o que é certo para mim não necessariamente torna-se também certo para você? Ok? Então, isso inviabiliza, tá, ok? Isso inviabiliza uma forma de universalização de uma questão ética, universalização de certos padrões, ok? Isso inviabiliza essa questão. Critica, né? Não acredita, né? Tira totalmente a autoridade desse tipo de colocação. Isso porque, segundo o ponto de vista antinomista, não existe nenhuma norma objetiva mediante a qual o julgamento possa ser feito. Um clássico exemplo disso é a mentira de Raabe, relatada em Josué 2:4-7, com a intenção de salvar os espias. Que tipo de julgamento caberia para Raabe? Antinomista para Raabe, em face da sua mentira. Para o antinomista, nem agiu certo nem errado. Não agiu certo porque sempre é certo mentir. Não agiu certo porque nem sempre é certo mentir. Não agiu errado porque às vezes precisamos mentir para alcançarmos um objetivo bom. Esse é o seu elemento pragmático. O mesmo pode se verificar nos relatos de Gênesis 12:11-19 e também o 20:2, onde Abraão mente ao dizer que Sara era sua irmã. Então veja, o que acontece é que o antinomista ele pode tomar de empréstimo, né, certos exemplos para tentar justificar a sua ação, mas não necessariamente ele consegue, não necessariamente ele satisfatoriamente justifica a sua posição antinomista. Mas o que acontece é que certas situações têm que ser julgadas a partir de uma virtude final, a partir de um valor maior.
Então é isso que vemos tanto na atitude de Raabe quanto na atitude das parteiras. Há algo que é muito maior, muito mais importante do que cumprir uma ordem ímpia. Então, uma vez que a ordem foi ímpia, matar os recém-nascidos de sexo masculino, a ordem é totalmente ímpia, o seu cumprimento também vai incluir esta pessoa no mesmo nível de impiedade. Então, ela, diante disso, terá que agir em contradição. Então, a necessária mentira, mesmo que a mentira continue sendo sempre errada, ela será necessária para não dar cumprimento a uma ordem que foi completamente ímpia, uma ordem que é totalmente absurda, ok? E aonde entra essa situação essa situação como objetivo de uma virtude maior, a virtude de respeito à vida, a virtude de respeito à justiça. Mas o antinomista pode isolar a situação. Aí o antinomista toma como um caso isolado e põe como regra. Veja, tá vendo? Não tem regras. Não tem como haver regras, não tem como haver estabelecimento de regras. Mas quem disse que não tem? Agora você tem que ver, essas regras são estabelecidas em função do quê? E aí é onde entra a virtude como um bem maior, a virtude como um objetivo final, como uma causa teleológica. Você tem que colocar como uma causa final chegar à virtude maior, preservação da vida, por exemplo. Né? Obediência a Deus acima de todas as coisas. Obediência à lei de Deus, mesmo que as leis do país contraditem esta lei. Então, por exemplo, Pedro diante do Sinédrio, né? Cabe a nós obedecer a Deus e não aos homens. Veja, aquele Sinédrio estabelecido tem autoridade. Inclusive a palavra de Deus em outras situações fala para respeitar as autoridades. Só que quando as autoridades contraditam as leis de Deus, elas não são mais alvos de nosso respeito. Elas não são mais, não é mais possível respeitá-las, porque existe uma lei maior que a lei de Deus. Então temos aí uma situação em que o objetivo final, a virtude final, se sobrepõe a questões circunstanciais, ok? Então não é que apelou-se ao antinomismo, e sim à virtude. O universal ético deve ser anulado em face do individual religioso. Para Kierkegaard, quando há conflito entre as questões éticas e as religiosas, o ético deve ser suprimido para que prevaleça o religioso. Quando os apóstolos foram proibidos pelas autoridades de ensinar a fé cristã, Atos 5:29, eles preferiram obedecer a Deus, anulando a ética, a obediência à lei, que era estabelecida ali pelo Sinédrio, né, que eram figuras de autoridade, mas que estavam em contradição com a lei maior, né, com o ser maior, com a autoridade maior que emana do próprio Deus. Então temos aí, como ele diz, o universal ético da lei, da legislação, tá certo? Estabelecido por essas instituições, é anulado em face do individual religioso, que ele coloca aqui, como individual religioso, mas podemos colocar como a virtude maior, que é a obediência a Deus, acima de todas as coisas. Ok? Ética formal legalista. Esse ramo está contido no bojo. Este ramo está contido no bojo da ética rigorista e da ética teísta. De acordo com o conceito rigorista, existem princípios eternos e imutáveis. São exigências absolutas na natureza ou na lei natural. Na visão teísta, esses princípios eternos e imutáveis são estabelecidos por uma divindade que exige justiça onde houve injustiça, reajuste onde houve desajuste. Nem sempre sem se importar com a situação, com a cultura e com o tempo, sem se importar com a situação, com a cultura e com o tempo. Então ele não será afetado pela transição, pela mudança na sociedade. Ele sempre vai requerer essa justiça de acordo com os padrões por ela estabelecidos pela deidade, pela divindade, por exemplo. Tá? Esse tipo de ética praticada pelos fariseus dos tempos de Jesus, armados de suas 613 ou 612 leis, eles viviam de prontidão para atacar com argumentos legalistas qualquer questão de ordem moral. A ética formal é inflexível em seus julgamentos, opõe-se completamente à ética relativa e situacionista. Afirmo que não existe uma ética para mim e outra para você. Muito bem. Em algumas situações ela argumenta muito bem. Em algumas situações ela argumenta muito bem, de fato. Há sim um estabelecimento de uma ética a partir da soberania e a partir da justiça, da vontade divina,
Certamente há. Agora o problema dessa ética formal legalista. Ela faz uma análise, vamos dizer assim, divorciada da virtude. Então ela analisa friamente, né? Ela analisa de uma forma que muitas das vezes ela não observa o fim, ela não observa o objetivo final, ela não observa a finalidade, ela apenas se apega à letra, ela apenas se apega a esta lógica, né? Esta lógica fria e humana. É como a gente viu no exemplo da deontológica, a ética deontológica, da obrigação. Então, alguns podem dizer que essa obrigação existe por si mesma. Então, ela estava presente desde a eternidade. E outro pode dizer que quem é o fundamento dessa obrigação é Deus. Então, quando colocam que é Deus, também estão dentro desse bojo, né? Estão dentro desse âmbito, dessa lógica, como colocada aqui, formal e legalista ou deontológica. Então, ela, analisando friamente as coisas, muitas das vezes, a pretexto de cumprimento dos seus valores éticos, cometerá injustiças. Ou cometerá atos de ausência, atos nos quais se perceberá a ausência da misericórdia. Então, quando Cristo, por exemplo, ele muitas das vezes em contradição com essas pessoas que faziam esta análise, tentavam impor esses padrões por ela estabelecidos, ele citou, muitas das vezes, aquilo que foi declarado já no Antigo Testamento: misericórdia quero e não juízo. As leis existem, mas elas têm um objetivo final do porquê elas existem. Elas têm que alcançar uma finalidade. A finalidade é a reconciliação. Então, muitas das vezes, para o cumprimento do objetivo final, que é a reconciliação, muitas das vezes se passa por cima, sim, de algumas questões que são puramente legais. E aí Cristo mesmo deu exemplo. Davi estava com fome. Davi e seus homens, fugindo da perseguição de Saul, passam por um certo lugar, tem lá a tenda, né? Tem os pães da proposição. Conforme a lei, os pães não são para eles. Só que diante da situação, da circunstância em que eles estão com fome, o risco de sua vida tornou-se mais importante. O risco de sua vida, da perda de sua vida, tornou-se mais importante do que o cumprimento de leis cerimoniais. Assim eles tomaram dos pães da proposição e comeram, o que não era permitido a eles. Então veja a análise que foi feita. Não é questão de antinomismo, não é questão de quebra de regras diante de qualquer circunstância, mas é a situação na qual uma circunstância se sobrepôs a uma certa legislação cerimonialista. Então, diante disso, foi sim permitido, foi sim correto tomar daqueles pães da proposição. É isso que temos que analisar em relação à leitura que eu fiz, a hipocrisia, né, que foi manifesta pelos fariseus e pelos mestres escribas, tá ok? Quando no pretexto de cumprirem esta ética rigorista, esta ética formalista, acusavam os demais, ou então estabeleciam fardos pesados para os demais, os quais não afetavam a si mesmos. Ele conseguiu se colocar acima, tá certo, desse fardo, acima desse peso, acima desses encargos causados pelo cumprimento rigorista desta lei. Tá, ok? Pelos privilégios que tinham, eles não eram afetados pelo cumprimento rigorista desses fardos pesados. Mas estes mesmos fardos pesados, eles tinham um grande impacto sobre a vida dos demais e os tornava inferiores em relação a este grupo. Então, na verdade, o que acontecia? Este grupo, por estabelecer esses fardos e por conseguir não serem afetados por eles não serem afetados na sua vida por esses fatos pesados, eles eram tidos como pessoas superiores aos demais que não conseguiam cumprir com os mesmos preceitos, nesta ótica puramente formal e legalista. E assim, onde eles se julgavam melhores, assim, eles se julgavam superiores, se julgavam líderes de toda a sociedade da época. E Cristo, na verdade, os encarou e os denunciou corretamente como meros hipócritas, tá certo? Como pessoas que, na verdade, eram sepulcros caiados, que estavam enfiados aí nesse cumprimento rigorista, esse cumprimento formal, mas que, na verdade,
internamente, interiormente, estavam desprovidos de misericórdia, estavam desprovidos de amor fraternal, estavam desprovidos de amor de comunhão para com Deus, ok? Então, eles estavam muito longe do objetivo final, da finalidade pela qual as leis foram entregues. Muito longe do objetivo final, da finalidade, da virtude. Então, eles não tinham essas virtudes, tinham apenas essa questão meramente, puramente formalista. A ética relativista, que eu vou ler só um pouco aqui, porque na verdade a gente já esclareceu acerca dela. O proponente mais rigoroso da ética relativa, também chamada de ética da situação, ou ética circunstancial, foi Joseph Fletcher. Ele afirmava que cada decisão moral de proporção relevante tem que ser tomada à luz das circunstâncias, isto é, de acordo com a situação do momento, pois tudo é relativo, as decisões são tomadas dependendo das circunstâncias do momento. De acordo com as suas proposições, não há uma só norma. A lei do de acordo com as suas proposições, há uma só norma, a lei do amor. Qualquer decisão que não atenda à lei do amor deve ser evitada. Não se pode estabelecer uma regra geral para um determinado tipo de problema, visto que cada caso é um caso. Exemplo: via de regra, o aborto deve ser proibido, mas em algumas circunstâncias, como no caso do estupro, incesto, risco de vida da mãe, ele pode ser permitido, conforme prescreve a lei de alguns países. Mentira é algo imoral, portanto, mentira deve ser evitada. Mas há casos específicos em que a mentira não é condenada. E tem aquela casuística lá que já trouxemos. Então, cada um tenta tomar de empréstimo para justificar a sua determinada ideologia, tá ok? Então, uns apelam para a questão da relativização da ética e da moral, só que a relativização em si, tá certo? Ela não pode ser justificada. Então, o próprio relativismo, a tentativa da ética relativista, ela é autonegativa. Então, se o relativismo fosse real, a própria ideologia relativista não seria então justificada, porque é relativa. Então, veja, é autonegativa. Então, sendo assim, se ela é relativa, ela só pode ser aplicada dentro do certo pequeno grupo que a professa, mas o outro grupo deve sim ou pode embarcar por uma ética formal, embarcar por uma ética da virtude, porque a ética relativista, na sua essência, diz que é relativa, na sua essência diz que é limitada. Então, ela não pode cobrir todos os campos, ela não pode cobrir toda a circunstância, não pode ser uma verdade para todas as situações, uma verdade em todas as circunstâncias, uma vez que ela é relativa. Okay? Então, ela é quase como que autonegativa. Os relativistas entendem que as consequências, o preço, o risco, as considerações contrárias, tudo deve ser pesado e avaliado para se tomar decisões morais. Embora os problemas sejam os mesmos, os precedentes não são exatamente os mesmos. Cada situação é diferente em um ângulo particular. Em face do exposto, não se pode haver uma regra moral absoluta e invariável que governe todas as situações. Até mesmo a lei, tão clara como não matarás. Então temos aqui a situação da análise que ele faz. E de fato, como eu já falei em outros momentos, como eu já alertei, nós temos que tomar cuidado com rotulações, porque as rotulações elas são limitantes. Então, certamente, o relativismo, não é que ele vai errar em tudo. O relativismo, de fato, o relativismo, utilitarismo, pragmatismo. Em algumas situações práticas da vida, você foi pragmático. Você viu o que atende às circunstâncias do momento, o que resolve a questão, o que é útil para esse momento. Você foi utilitarista. Só que você foi utilitarista não porque você professa uma ética de vida utilitarista a todo momento, pragmático a todo momento, mas sim porque naquela circunstância cabia essa decisão que é de um cunho pragmático, que é de um cunho relativo. Por exemplo, aquilo que eu falei, a mentira continua sendo errada. Mentira não é que ela passou a ser certa porque Raabe mentiu e isso foi um bem para a proteção dos espias. A mentira continuou sendo errada, só que naquela circunstância, diante de um bem, de um valor, de uma virtude maior que a preservação da vida, foi necessária a mentira das parteiras e de Raabe, por exemplo, diante da circunstância. Mas você não se tornou relativista por causa disso. Você não se tornou utilitarista por causa disso.
porque você fez essa atitude, foi impulsionada, foi incentivada, não por uma ótica relativista, não por uma ótica emotivista ou pragmatista, mas sim por uma ótica da virtude, na qual você pretende alcançar a virtude maior, que é a preservação da vida. E o não atendimento a uma lei ímpia. Então, para não atendimento a uma lei ímpia, você contraria muitas das vezes a lei estabelecida por uma instituição do Estado, que atentou contra a lei maior, que é a lei de Deus. Ok? Então, o que está no cerne da sua decisão não foi o relativismo moral, não foi o pragmatismo, não foi o utilitarismo, não foi o emotivismo, mas sim a questão da virtude e do bem final, do bem teleológico, né, do bem final. Então, esse foi o impulsionador da sua atitude. Ética dos valores. Essa proposição é uma síntese entre a ética formal e a ética relativa. Então é bem inteligente mesmo, porque ele vê que cada um tem certos aspectos de uma análise interessante em relação à verdade. Então você precisa fazer de fato esse escrutínio entre eles, né? Entre o que cabe em certas circunstâncias, em cada situação. Ela fica no meio termo, fugindo do apriorismo radical e da ética formal e do empirismo a posteriori, da ética relativa. Tá certo? Veja, apriorismo da ética formal, tá certo? Ou seja, a priori, então, certas verdades tidas como valores, certas verdades tidas como imperativos categóricos a priori. Então você tem que agir sempre de acordo com aquele imperativo categórico, a priorístico, né? Sempre dizer a verdade. Então a pessoa, você conseguiu se esconder de um ladrão, você está escondido, o ladrão entra no cômodo e diz, diga onde você está. E aí você, por causa do imperativo categórico, a priorístico, você tem que cumprir uma ordem vinda do ladrão e dizer, estou aqui, e tomar um tiro. Então veja, não faz nenhum sentido, né? Então existe um bem maior a ser defendido, que é a sua vida. Então você fica na sua, ok? Para preservar a sua vida. Ah, mas você sabe que está aí e está mentindo por não dizer onde você está. Muito bem, mas a pessoa é um ladrão e está tentando tirar a sua vida, o que é completamente injusto. Então você, para preservá-la, você se mantém escondido. Então somente um exemplo bem besta para a gente ver essas questões de imperativo categórico, né, de empirismo a posteriori, ou seja, empirismo é aquele que pode ser analisado fisicamente, testado, analisado, observado, tá certo? Então, o empirismo a posteriori, que é a questão utilitarista e pragmática, aquilo que funciona, aquilo que é útil. Então, temos que tomar cuidado também para não entrar por aí, porque senão a gente acaba se tornando aquelas pessoas que simplesmente são conduzidas pela lei da vantagem, né? Se a pessoa vai tirar alguma vantagem, então ela vende a mãe, né? Ela engana, ela mata, né? Ela prejudica pessoas, ela descumpre contratos, tá certo? Por quê? Porque aquilo foi útil e foi totalmente uma visão pragmática, atendeu às suas necessidades, né? Então ele se tornou utilitarista, se tornou, como ele coloca aqui, um empirismo a posteriori, tá certo? Então, se aquilo funciona, ele faz. E onde, muitas das vezes, entrando por esse caminho, ele se torna uma pessoa totalmente perversa, ele se torna uma pessoa completamente imoral, tá certo? Então temos que tomar cuidado com essas situações. E é isso que a ética dos valores está tentando equilibrar, para não se tornar nem imperativo categórico a priori, nem empirismo a posteriori. Empirismo a posteriori da ética relativa, como diz aqui. Enfatiza os principais aspectos. Esforça-se para excluir o relativismo radical, mas ao mesmo tempo ensina que os valores e imperativos não são vazios, abstratos e nem sem significado. Os valores éticos devem ser comprovados na experiência humana para serem reais. Embora os valores éticos sejam constantes e duradouros, não são eternos e fixos. A experiência humana no dia a dia não altera os valores éticos, pois eles não estão sujeitos às suas vicissitudes. Eles são independentes das circunstâncias favoráveis ou adversas, porque seria muito fácil a pessoa, porque a circunstância se tornou desfavorável, e ele então apelar, né, para outra atitude, esquecer os valores, esquecer a lei
e esquecer, né, os valores, né, esquecer a moral, a ética, né, atentar contra porque a circunstância lhe é desfavorável. Então temos aí que estabelecer que algumas circunstâncias, mesmo com o seu prejuízo, ele precisa manter, né, aquele padrão, precisa manter aquele padrão. Então a pessoa, porque ficou pobre, agora ele diz, não, como eu fiquei pobre, eu posso roubar. Então quem disse que ele pode roubar? Porque ele se tornou, porque ele ficou pobre. Agora existe também uma outra circunstância em que um país numa situação de total miséria, destruição, você está passando fome. Então ela vai, muitas vezes, invadir um lugar porque ela precisa se alimentar. Ele está passando fome, ela e sua família. Passou um vendaval, caiu tudo, não tem mais local de trabalho, não tem mais nada. Tem algumas lojas com alimento. Ela vai, não, não posso, né, entrar porque não é meu. Então ela vai morrer, ela e sua família de fome. É uma situação na qual ela não tem outros meios, não tem como pedir esmola, não tem como trabalhar para uma outra pessoa, não tem como pedir uma ajuda do governo, então ela vai precisar entrar ali e atender, né, satisfazer uma necessidade maior que é a sua vida e da sua família. Tá, ok? Então são situações que precisam ser analisadas. Por isso que a ética dos valores está colocando essa situação desse meio termo, analisar a circunstância, analisar a situação, analisar qual é o correto, tá certo? Analisar o que atende ao bem final, à virtude final, aos valores maiores. Por isso que é uma ética dos valores, não nem formalista nem utilitarista, mas a ética dos valores. Existem valores que são superiores e você precisa se guiar pautado nesses valores, ok? Os valores éticos são intrinsecamente valiosos, portanto possuem valor próprio, tá certo? São de si mesmos. A consciência humana sabe intuitivamente ou racionalmente os verdadeiros valores. Um exemplo disso é a lei do amor. Ela é constante. Todas as religiões e filosofias honram esse princípio. Até Schopenhauer, no seu pessimismo, achou um lugar para a simpatia, outro nome do amor, para colocar essa questão no âmbito da simpatia, né? Quase todos os sistemas acham que algum conceito de justiça é necessário para qualquer função razoável de uma sociedade. Os valores tornam-se deveres que devem ser praticados como parte inerente à conduta ideal. Parte inerente à conduta ideal. Então, os valores devem ser incorporados para poder estruturar uma forma correta, justa, né, e confortável de se viver. Então, eles são valores em si mesmos. Precisam então ser absorvidos, praticados, vividos. E quando não são, tem que ser então corrigido aquele que atenta contra, que a postura vai contra essa questão dos valores, tá certo? A questão dos valores. Para sustentar sua proposição, a ética dos valores baseia nos seguintes argumentos: o racionalismo, a intuição, o misticismo para alguns estudiosos, o empirismo, que não é considerado inerentemente contrário ao racionalismo, é aqui neste mundo onde venço ou sou derrotado. Então, as situações, tá ok? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Tá certo? Nem tanto um lado, empirismo, tá certo? Nem tanto o outro, né? Imperativo categórico, mas sim buscar uma questão que possa equilibrar, porque existem muitas circunstâncias em que a sua situação, a sua decisão, dentro daquele momento, daquela circunstância situacional, vai parecer que você está tomando determinada atitude baseado em certa filosofia, que certa filosofia, certa ideologia defendeu, mas muitas das vezes ela está pautada num objetivo final, tá certo? E naquela circunstância a pessoa se manifestar daquela forma ou daquela maneira. Por isso que nós trouxemos esses exemplos que parecem ser um tanto polêmicos, mas que na verdade são apenas exemplificadores dessa tomada de decisão circunstancial pautada, tá certo, numa virtude final, pautada num valor maior, ok? A mentira das parteiras para preservar a vida, valor maior, a vida e contrariar aquela lei ímpia, aquela lei injusta. Mentira de Raabe, proteger os espias, valor maior, aquelas pessoas que estavam vindo da parte do povo de Deus e queria de fato cumprir a vontade de Deus na destruição daquela cidade. Um valor maior. Uma mentira circunstancial, mas atrelada não a um pressuposto relativístico, tá ok? Não, eu sou relativista, então para mim tudo bem. Pode mentir, pode fazer o que quiser. Não, eu estou mentindo aqui, a mentira continua sendo errada. Depois, a circunstância, não posso mentir. Mas eu vou precisar mentir aqui para preservar um valor maior que a vida desses espias, tá ok? Então, isso que nós estamos analisando. A ética pessoal
e a ética social. Há um ditado popular que diz o seguinte: cada cabeça uma sentença. Isso significa que cada indivíduo tem sua própria ética, ética individual. Por isso, Deus constituiu juízes para julgar as questões de seu povo, pois ninguém gosta de admitir que esteja errado, principalmente quando está em jogo algum objetivo ou valor de seu interesse. A ética pessoal é uma subcategoria da ética social, e as proposições de uma ética são idênticas às da outra. O amor, a justiça, a bondade, a misericórdia, etc. No nível individual, são válidos para a comunidade. Se obedecemos ao imperativo categórico de Kant, então jamais faremos qualquer coisa que não queiramos que se torne uma lei universal. Essa ética, é óbvio, é tanto pessoal quanto universal. O grande problema da sociedade começa em cada pessoa, cada indivíduo. O maior problema do homem é ele mesmo. A maioria das pessoas que deseja revolucionar o mundo quer fazer isso começando pela casa do vizinho, quando deveria ser pela sua própria. No túmulo de um bispo anglicano foram encontradas as seguintes palavras, que ele mandou escrever após a sua morte, no sua lápide, né? Quando era jovem, livre, a minha imaginação não tinha limites, sonhei em mudar o mundo. À medida que envelheci, tornei-me mais sábio e vi que o mundo não seria transformado. Então retrocedi nos meus sonhos e meus ideais e pensei, vou mudar só o meu país. Logo observei também que meu país não queria ser mudado. À medida que cheguei aos meus últimos anos, em um gesto desesperado, retrocedi tudo o que eu podia retroceder e pensei, vou mudar minha família, aqueles que estão mais próximos de mim, mas ninguém queria saber disso. Agora, em meu leito de morte, eu deveria querer mudar a mim mesmo. Assim, pelo meu exemplo, minha família teria sido mudada. Minha família mudada inspiraria outros, e o meu país poderia ser diferente. Quem sabe, mudando a mim mesmo, eu tivesse mudado o mundo. Interessante, né? Esse texto aqui, né? A frase bem grande, né? O texto aqui colocado na lápide, deve ter sido uma lápide gigantesca, né? Colocado por esse bispo anglicano. E de muita sabedoria. Porque a questão da ética pessoal é que cada um quer defender o seu lado, né? Puxar a sardinha para a sua brasa. Então, muitas das vezes, nessa situação, ele não faz uma análise justa em relação às suas atitudes. Ele julga que sempre, né? Ele tem que estar sempre numa posição de vantagem em relação aos demais. E assim é que ele mesmo está buscando justiça para si, ele está sendo injusto com os demais. Assim, essa ética particular, ela é sempre defeituosa, uma vez que ela é unilateral, ok? Então, ela precisa estar submetida a uma análise e a regras e a leis que estabeleçam aquilo que é equânime, né? Aquilo que é um fator de equilíbrio para as pessoas, né? Para a sociedade de modo geral. E é interessante essa frase, né, desse bispo anglicano, porque ela conscientiza de que a pessoa não consegue impor sobre as outras uma mudança, uma transformação. Por isso que ninguém converte ninguém. A pessoa não pode ser convertida pelos outros, ainda que alguém que consiga argumentar muito bem, consiga vencer um debate, convencer aquela pessoa, o convencimento não necessariamente resulta numa conversão. Então veja, ela não consegue mudar nem o seu vizinho. Ela não consegue mudar nem, às vezes, o seu filho. Nasceu ali dela, foi criado por ela, mas tem uma outra cabeça, às vezes é influenciado por outras ideias, se torna uma pessoa totalmente diferente daquilo que você esperava, e você não consegue convencê-lo. Ok? Por isso que a conversão é o maior milagre, porque o Espírito Santo de Deus, falando intimamente aquela pessoa, conversando do pecado, da justiça, do juízo, aquela pessoa, pela graça preveniente, abre o coração, recebe a Cristo como Salvador e vem toda uma transformação com regeneração, justificação, santificação. Ok? Mas é um processo interno. E o Espírito Santo de Deus que tem acesso à mente humana que consegue realizar então essa transformação. Por isso que a conversão, uma verdadeira conversão, é o maior milagre. Agora veja, se este homem, e nós também devemos embarcar no mesmo exemplo, mude a si mesmo. Mude a si mesmo, transforme a si mesmo. Então esses valores, esses ideais, essas coisas maravilhosas, esse alto padrão ético e moral, implante na sua vida. Seja, faça, viva, não só discurso, mas prática, atitude. E assim a sua ação. Né? Porque muitas das vezes as pessoas querem somente falar, gritar, tagarelar. Mas veja, um conselho que eu recebi até de um pastor, pregue. Aí ele coloca, se preciso for, até com palavras. Percebeu? Pregue, se preciso for, até com palavras. Por quê? Você já está pregando com a sua vida.
Você já está pregando com a sua atitude. Então você é um evangelho vivo. Você é uma carta aberta, lida por todos os homens. Então Cristo está sendo manifesto através das suas ações, da sua vida, da sua atitude. Não só falar de amor, amar. Não só falar de misericórdia, agir com misericórdia. Não só falar de caridade, mas ser caridoso. Não só falar de fidelidade, justiça, ser justo, ser fiel, ser leal. Então veja, a pregação através da sua vida. Você é o livro aberto. Você é uma Bíblia ambulante, vamos colocar assim. E aí, se necessário for, se preciso for, quando chegar a ocasião, aí você vai pregar com palavras. Você já pregou com a sua vida e você vai apenas complementar com palavras que estejam em coerência com a sua vida. Um discurso coerente com a sua vida, com a sua prática. E aí coloca aqui ética vertical, mística horizontal, que eu quero colocar aqui rapidinho, tá certo? A ética horizontal trata do nosso relacionamento para com os homens, enquanto a ética vertical, a mística vertical, ética horizontal, mística vertical, trata do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com os homens é tão importante quanto o nosso relacionamento com Deus. Ele fala aqui de alto amor e alo amor, e também fala relacionamento com o Deus dos homens e com os homens de Deus. O que ele está falando em relação a essas coisas? Que você não pode, em detrimento de uma, supervalorizar as outras, porque tem uns que tem um ótimo relacionamento pessoal, tá certo? Social, se relaciona bem com as pessoas, mas não tem uma comunhão e uma intimidade com Deus. Então veja, está desequilibrado, tá certo? Ou um é muito introspectivo e muito espiritualista, mas é uma pessoa de um tratamento muito ruim com as pessoas. Então é outro defeito. Então é isso que ele está aconselhando, tomar cuidado para não embarcar em nenhum dos dois defeitos, mas manter um equilíbrio entre um relacionamento místico, ou seja, espiritual, introspectivo, no qual você tem uma plena comunhão com Deus, e assim você vai ter a motivação de toda a sua ação. Porque se você tem as ações, porque você as imitou como um papagaio, o papagaio sabe imitar a fala, mas não sabe o que está dizendo. Então muitas pessoas estão papagaiando uma vida cristã. Então, elas agem assim, assim, assado, porque ela está copiando os outros. Mas por que ele está fazendo isso? Tem que ter um motivo, tem que ter um porquê. Aonde entra a virtude, é onde entra o valor. Então ela tem um valor que é amor a Deus. Como que ela ama a Deus sem ter relacionamento com Deus? É onde entra um relacionamento com Deus, uma mística vertical. Uma mística vertical que vai justificar toda uma ética horizontal. Então por que você tem esse relacionamento correto com as pessoas? Esta ética, esta moral elevada, né? Esse comportamento correto. Porque você está sendo incentivado por uma mística vertical, ou seja, com um relacionamento íntimo com Deus. Assim você está agindo com a correta motivação. Relacionamento com Deus dos homens e com os homens de Deus caminha no mesmo sentido. Né? Você tem que equilibrar esses dois valores que são esses relacionamentos místico com Deus e ético com a sociedade. Eu vou deixar para a próxima aula o relacionamento ético do cristão com o Estado, porque eu quero trazer algumas leituras. Eu quero ler aqui o Cremos, tá certo? Da Assembleia de Deus, Declaração de Fé da Assembleia de Deus, que vai tratar acerca disso. E quero ler Contra a Idolatria do Estado, de Franklin Ferreira. Contra a Idolatria do Estado, de Franklin Ferreira. Então eu vou ler esses livros quando eu tratar aqui de um relacionamento ético do cristão com o Estado. Aí depois eu vou partir para essa abordagem que está dentro deste âmbito, falando sobre pagamento de impostos, o cristão do trabalho, o ócio, tá? Empregador, empregado, ética social cristã. A gente vai dar a sequência depois abordando estes aspectos da ética. Mas desde já eu agradeço a você pela sua paciência, tá certo? Pela participação nessa aula. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, te protegendo, te livrando de todo mal. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, inscreva-se no canal. Louva a Deus porque já ultrapassamos a barreira dos 2.000 inscritos. E isso foi graças a Deus, primeiramente, e depois graças a você que tem estado aí junto conosco, tem curtido, tem compartilhado o link do canal, tem convidado pessoas para estar junto com a gente nessa jornada. Estamos buscando cada vez mais conhecimento da parte de Deus para que possamos estar fazendo a sua vontade. Agradeço a Deus e agradeço também muito a você. Continue conosco, continue compartilhando o canal e vamos cada vez mais além, em nome do Senhor Jesus.